Vamos lá, eu tenho uma meta para te ensinar o passado no inglês de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais simples. Só que eu vou levar o pressuposto que todo mundo aqui já sabe o presente, é claro, né? Porque se você ainda não tem base nenhuma no inglês, eu não recomendo esse aulão ainda, porque é um aulão mais avançado. O aulão que a gente vai ter hoje, ele vai falar sobre um dos últimos tempos verbais do inglês. Então é importante que você conheça todos os outros. E eu vou fazer uma revisão aqui do passado, porque ele também é muito importante quando você vai entender o presente perfeito no inglês. Então, já falando, vocês precisam ter noção do básico para avançar. Então, se você nem sabe o presente ainda, esse aulão ainda não é para você, mas lembrando que você pode ficar sim nesse grupo, porque ele vai ser transformado em um grupo de dicas e eu vou compartilhar várias coisas com você. Mas, bora lá entender esse passado de uma maneira bem simples. Então, eu vou pegar uma frase aqui bem tranquila. Por exemplo, I eat chocolate. Essa frase está no presente, né? E como é que eu sei que está no presente? Por causa desse verbo aqui. Mas se eu quiser colocar essa frase no passado, eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse verbo e mudar para o verbo a versão dele do passado. Irene, como é que eu vou saber a versão dele do passado? Eu tô mandando aqui no grupo para vocês uma lista de verbos mais comuns. Vocês vão ter alguns que são regulares, e aí os verbos regulares, geralmente eles terminam em ED, e aí pode ter uma variaçãozinha terminando em D e ED, a gente já vai falar sobre isso. Mas eles também podem ser irregulares, e aí a forma deles vai mudar totalmente. Só que como é que eu vou saber? Com a prática, com a convivência, treinando bastante. Então você vai ver com o tempo que o eat no passado, ele vira ate. Então, para eu fazer essa frase no passado, eu simplesmente vou falar I ate chocolate. Eu comi chocolate. E se eu quiser fazer a negativa? Se eu quiser fazer a interrogativa? Quando a gente está falando desses verbos regulares e irregulares, né? A negativa, ela é muito mais fácil do que o presente, porque lá no presente a gente tinha dois auxiliares para a gente fazer uma coisa, que é a negação e também a interrogação. Aqui a gente só vai ter no passado que é o did. Olha como ficou fácil. Então, se eu quiser falar que eu não comi, a única coisa que você vai fazer é o seguinte: você pega essa frase aqui e você coloca o did not. Perceba que eu não posso pegar a segunda, porque quando eu coloco auxiliar, o verbo tem que voltar para o normal. Então, ele volta aqui, ele volta a ser eat. Eu não posso colocar I did not eat. Tá errado isso. Toda vez que a gente usa auxiliar, isso é uma coisa que você já deve ter aprendido no presente também, o verbo sempre volta para sua forma normal, sem um to. E não vai ser diferente aqui. Veja como o inglês é repetitivo, tá? Então, para eu falar que eu não comi, eu simplesmente boto I did not ou didn't, que é a contração, e o verbo volta para o normal. E se eu quiser fazer a pergunta, é só colocar o did na frente. Então, did I eat chocolate? Did I eat chocolate? E se eu quiser fazer aquela pergunta negativa, eu não comi, é só botar didn't. Didn't I eat? Didn't I eat? Veja como é fácil o passado aqui. É uma coisa de transformar, substituir. Então, você vai tirar o que a gente já usava e mudar. E quando eu estou falando do to be? Porque o to be, lá no presente, a gente tem o am, a gente tem o is e a gente tem o are. Então, se eu falar, por exemplo, eu estou aqui, eu falo I am here. Se eu falar, por exemplo, que ele está aqui, eu boto he is here. Se eu falar aqui, por exemplo, eles estão aqui, eu falo they are here. Então, no presente, o to be tem 3 formas, mas no passado vai ficar muito mais fácil. Então, no passado, o am e o is, eles vão virar was. E o are vira were. Olha como é simples. E aí, eles vão seguir a mesma estrutura. Então, se eu quiser falar eu estava aqui, eu vou falar I was here. Se eu quiser falar que ele estava aqui, he was
here. E o are vira were. Então, se eu falar que eles estavam aqui, they were here. E aí ele vai seguir a mesma lógica de negação lá do presente. Lá no presente a gente só jogava o not com to be, lembram? Então aqui eu também só vou jogar o not. I was not, he was not, they were not. Da mesma forma que tinha contração lá, a gente tem o was com not, que vira wasn't. E aí você escolhe. E o were com not, que vira weren't. Então você escolhe se você quer falar I was not here ou I wasn't here. They were not here ou they weren't here. Então, resumindo aqui, para a gente fazer uma tabelinha para entender melhor esse passado no inglês, de um lado a gente vai ter o did, e aí na sua forma negativa contraída ele vira didn't. E o do outro a gente tem o was e o were, que é o to be, né? E aí a gente pode botar o not para fazer a negação. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, eu vou botar I work here. Então, eu trabalho aqui. Esse work, ele é regular, então a gente só vai acrescentar ed. Então, vai ser I worked here. Se eu quiser fazer a negativa, o verbo volta para o normal. Então, I didn't, volta para o normal o verbo work here. E se eu quiser fazer a interrogativa, puxo o dedo para frente. Did I work here? Agora, se eu estiver falando do to be, vou tentar deixar na mesma página, fazer pequenininho aqui, ó. Por exemplo, I am here, eu estou aqui, e eu quero fazer o passado. Então, é só substituir. I was here. A negativa, I was not ou I wasn't here. E a pergunta, joga pra frente. Was I here? Esse é o passado simples no inglês.